O mundo está em alerta, as bolsas estão derretendo, investidores correndo para todo canto, manchetes falando em recessão, tensão global e tarifaço. O que está acontecendo? E o mais importante, o seu dinheiro está seguro nessa? Se você acha que isso não te afeta, pense de novo e assista até o final desse vídeo. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Porque nos mercados não tá nada tranquilo. Hoje é dia 7 de abril de 2025 e o mundo financeiro acordou em estado de alerta. Pois é, as bolsas de valores do mundo inteiro estão despencando, os investidores entraram em pânico e uma pergunta tá pairando no ar: o que está acontecendo? Aproveita e me conta aqui nos comentários. Se a bolsa de valores continuar caindo assim, você sabe o que fazer com seu dinheiro? Resolvi fazer esse vídeo em caráter urgente para te ajudar a tomar uma decisão. Mas antes de qualquer decisão sobre vender ou manter, você precisa entender o que está acontecendo de verdade. O cenário global tá virando e isso pode ter consequências sérias no seu bolso. Eu vou te mostrar aqui de forma direta e rápida, sem enrolação, qual é a realidade do mundo atual, como isso afeta o Brasil, porque sim, afeta, e principalmente o que você precisa fazer com o seu dinheiro antes que a situação piore ainda mais. Vamos nessa? Primeiro vamos falar sobre esse tal de tarifaço. É normal sim o mercado subir ou cair, mas no ritmo que aconteceu agora nos Estados Unidos, principalmente, que afetou as bolsas do mundo inteiro, não é tão normal assim. Na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o maior tarifaço da história recente. Ele decidiu aumentar os impostos de importação contra 126 países. Loucura, né não? Isso significa que tudo que esses países vendem para os Estados Unidos vai ficar mais caro. Resultado disso, o comércio global entrou em colapso. Só para você entender o tamanho do problema, olha como esses principais países foram taxados. A China, que é a principal economia do mundo depois dos Estados Unidos, levou 34%. A União Europeia, 20%. O Vietnã, 46% e o Japão, 24%. É como se os Estados Unidos tivessem colocado um pedágio altíssimo em tudo que compram de fora. A ideia seria como proteger a economia americana, mas na prática isso acaba bagunçando tudo. As empresas do mundo inteiro perdem competitividade, inclusive as próprias empresas americanas. A Nike, por exemplo, produz metade dos seus tênis no Vietnã, assim como a Apple tem boa parte dos componentes do iPhone produzidos no Sudeste Asiático também. Então, se os lucros dessas empresas caírem, os investidores entram em pânico e começam a vender ações como loucos. E aí, começou uma reação em cadeia. Em poucos dias, a Bolsa dos Estados Unidos, na verdade o índice S&P 500, caiu mais de 4%. Esse ano, a queda já superou os 15%. O índice da Nasdaq também, que tem empresas como Apple, Amazon e Nvidia, também caiu quase 10% e no ano já são quase 18%. Não sei se você conhece também o famoso índice VIX, que a gente chama de índice do medo, que é um índice que mede a volatilidade do mercado. Ele chegou a subir 50% só nessa segunda-feira e atingiu um patamar até mais alto do que no auge da pandemia em 2020. Se não é o suficiente para você, o Fear and Greed Index, que mede o nível de pânico do mercado, caiu para 4 pontos na última sexta-feira, um dos piores níveis possíveis, porque esse índice é uma escala de 0 a 100. Com o principal mercado do mundo caindo tanto, é óbvio que surgiram efeitos no mundo inteiro. Na Ásia não foi diferente. O Japão teve uma enorme queda. O índice de referência, que é o Nikkei 225 do Japão, fechou 7,9% mais baixo, enquanto o Topix fechou em queda de 7,7%. Em Hong Kong, onde os mercados financeiros reabriram após feriado, o índice de referência Hang Seng fechou mais de 13% mais baixo em seu pior dia de negociação desde 1997. Na China continental, o Shanghai Composite Index fechou 7,3% mais baixo. E o índice Blue Chip CSI 300 também perdeu cerca de 7%. Na Europa, só sangue. Alemanha, França e Reino Unido afundaram junto. E o Trump já avisou que esse é só o começo. Agora eu te pergunto, se o maior mercado do mundo está travando negócios com todo mundo, como você acha que isso vai refletir no seu bolso? Agora sobre o Brasil, como que esse caos todo bate aqui? Infelizmente a resposta é simples, a gente não escapa. Sim, o Brasil também entrou na lista do tarifaço do Trump com uma tarifa de 10%. E mesmo que esse pareça um impacto leve quando comparado com outras economias, o problema real é o efeito dominó. Quando os Estados Unidos travam negócio com o mundo todo, tudo começa a travar junto. As exportações caem, a produção desacelera, as
empresas cortam seus custos. E adivinha onde isso chega? No desemprego, nos lucros das empresas caindo e nos seus investimentos também. É claro que isso também refletiu hoje no Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira. O mercado abriu em queda, aqui também sentindo esse baque internacional. Muitas das maiores empresas brasileiras dependem do cenário lá fora. Pensa comigo, a Vale, que é uma gigante da mineração, vende a maior parte do seu minério para a China. A JBS, uma das maiores do mundo no setor de proteína, exporta milhões de toneladas de carne para os Estados Unidos. Teriam vários outros exemplos, mas o principal é você entender que se esses parceiros comerciais desaceleram ou reduzem compras por causa das tarifas, o impacto vai ser direto nos lucros dessas empresas. E como o preço das ações refletem os lucros, é claro que isso vai refletir nas ações. E não para por aí. Quando o mundo entra em pânico, os investidores estrangeiros fogem ainda mais de mercados emergentes como o Brasil e correm para lugares mais seguros como os Estados Unidos. O resultado? O dólar dispara, o real desvaloriza. E isso é claro que vai mexer também com a inflação aqui dentro. Importações como remédios, eletrônicos, combustíveis, tudo pode ficar mais caro. O seu custo de vida vai subir mais sem você nem perceber. Mas calma, porque nem tudo é desgraça e o Brasil ainda tem uma carta na manga. Nós somos fortes exportadores de commodities, como soja, carne, petróleo e minério. Se a China e outros países quiserem fugir das tarifas americanas, podem aumentar suas compras no Brasil. E isso poderia trazer benefícios específicos para a nossa economia em alguns setores. Eu preciso dizer tudo o que pode acontecer, mas não se engane porque isso não apaga o pânico de agora. A bolsa caindo assusta muita gente, principalmente quem está começando a investir, que vê o patrimônio encolher em poucos dias e já pensa em sair correndo e voltar para a renda fixa. O meu papel aqui como investidor há mais de 10 anos e cuidando de um patrimônio de quase 500 milhões de reais é fazer você manter a calma. No próximo ponto, eu vou te mostrar qual é a mentalidade correta para enfrentar esse momento e qual é a única estratégia que realmente funciona nesses tempos. Quer saber só? Então, antes de eu te falar qual é a solução, já aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo porque eu fiz correndo ele para você. Agora que você entendeu o que está acontecendo no mundo e como isso afeta o seu bolso, vamos falar do que realmente importa. O que fazer com o seu dinheiro agora? A resposta é simples, mas poderosa: diversificação e visão de longo prazo. Aqui no canal, a gente sempre bate na tecla do buy and hold, comprar bons ativos com base em fundamentos sólidos e mantê-los para o longo prazo. E para isso funcionar, mesmo no meio ao caos, tem um segredo, que é diversificar. Sabe aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta? É disso que eu tô falando. Quem colocou tudo em bolsa americana, por exemplo, depois da grande alta que nós tivemos no ano passado lá, levou um tombo gigante essa semana. Por sua vez, quem tinha uma parte em tesouro direto, renda fixa, fundos imobiliários ou ações mais defensivas aqui no Brasil, segurou bem melhor essa barra. A diversificação funciona porque quando uma parte da sua carteira cai, a outra parte pode compensar. E isso é o que evita que uma crise como essa destrua o seu sono e, claro, o seu patrimônio. Além da diversificação, presta bastante atenção nas dicas que eu vou te dar agora para conseguir superar bem qualquer momento como esse. Primeira dica: mantenha liquidez. Ter dinheiro disponível é o que vai te dar tranquilidade em momentos turbulentos. E a reserva de emergência não é um luxo, é uma necessidade. Segunda dica: agora é uma hora muito boa para ações que pagam bons dividendos. Porque com os preços mais baixos, a rentabilidade dessas empresas fica ainda mais atrativa para quem quer viver de renda no futuro. Terceira dica: apesar de difícil, busque manter a sua cabeça fria. Se você já organizou sua carteira pensando no longo prazo, não tem por que você entrar em pânico agora, olhando só o curto prazo. Esse é o momento de confiar na sua estratégia. Se você fez boas escolhas, não tem por que se preocupar. Quarta e última dica: atenção para as oportunidades gigantes que podem surgir agora. Toda grande crise sempre vem acompanhada de ativos sendo negociados abaixo do seu valor justo. E é nessa hora que os investidores mais preparados entram em ação. E isso é muito importante. Ao longo da história, sempre que o mercado sofreu quedas bruscas assim, especialmente em períodos de crise, uma coisa se repetiu: a recuperação veio e muitas vezes com força total. Pode parecer contraditório, mas os momentos de maior pânico costumam ser também os que escondem as melhores oportunidades. É exatamente nesses períodos que os ativos ficam descontados, o mercado limpa os exageros e os investidores bem preparados conseguem entrar pagando menos por ativos valiosos. Se você olhar os principais recuos da bolsa, como em 1987, 2008 e 2020, você vai ver que o mercado voltou a subir nos anos seguintes e quem teve coragem e estratégia nesse momento multiplicou o seu patrimônio
muitas e muitas vezes. É uma questão de lógica simples. Enquanto muitos vendem por medo, poucos compram com visão de longo prazo. E são esses poucos que vão colher os maiores frutos lá na frente. A queda assusta no curto prazo, mas para quem tem uma carteira equilibrada, visão clara e paciência, ela se transforma em um ponto de entrada e não de desespero. E se toda essa confusão te deixou ansioso, com medo de errar ou sem saber o que fazer, isso é um sinal claro de que tem algo desajustado na sua forma de investir. Eu entendo que a sua vida financeira não pode ficar dependendo do humor do mercado ou de decisões políticas lá do outro lado do mundo. Até porque no mesmo dia que tudo isso está acontecendo no mundo, ainda tem rumores de que os empresários ao lado do Trump estão querendo pular do barco, exigindo que o Trump adie essas taxações por pelo menos 90 dias. Se isso acontecer, vai ser um alívio, mas eu não quero ficar dependendo de decisões políticas novamente. Entenda uma coisa, o mercado sempre antecipa os movimentos. Então, no primeiro sinal de tarifaço, o mercado já despencou, por isso que já está caindo desde o início do ano. Agora, hoje mesmo, quando saiu esse boato que o Trump poderia adiar por 90 dias essa decisão, o mercado já recuperou rapidamente. Depois o Trump foi lá e falou, não tem nada disso, vamos continuar, já caiu tudo de novo. Ou seja, não dá para ficar investindo pensando nas notícias. O que vai te manter no jogo de verdade e prosperando é uma estratégia bem feita, diversificada e pensada para o longo prazo, que não depende de político nenhum e não depende do momento atual, do curto prazo. Se você não sabe como construir uma estratégia com inteligência, conversa com a nossa equipe. É só escanear o QR Code que aparece aqui na tela ou clicar no link que está aqui na descrição. Assim, um dos nossos especialistas com experiência no mercado financeiro pode te ajudar a montar uma carteira de investimentos alinhada com seu perfil e com seus objetivos, seja no Brasil ou no exterior, porque a diversificação sempre é o melhor caminho. Para bater esse papo com a minha equipe é de graça, então aproveita. Agora, para a gente finalizar, eu quero resumir tudo isso. O cenário global hoje, dia 7 de abril de 2025, está tenso. As bolsas estão derretendo, o tarifaço do Trump acendeu um alerta no mercado e o Brasil, como sempre, não ficou imune. Mas antes de entrar em pânico, desistir de investir ou sair vendendo tudo, calma, respira fundo. O segredo não está em tentar prever o próximo tombo, e sim estar preparado para ele, porque esses movimentos acontecem de tempos em tempos. Diversifique seus investimentos, escolha ativos de qualidade, tenha sempre uma reserva de emergência e invista com visão de longo prazo. As crises podem ser assustadoras no curto prazo, mas são nelas que os maiores investidores colocam o pé no acelerador. E se esse vídeo rápido te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, compartilha com aquele amigo que está desesperado, surtando com a queda da bolsa hoje. O seu compartilhamento pode salvar alguém de tomar uma decisão precipitada e corroer o seu patrimônio. Por isso ele é tão importante. E para ter mais dicas de investimentos como essa, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Eu tô até pensando em marcar essa semana ainda uma live pra gente falar mais detalhes sobre esse assunto. O que você acha? Coloca aqui nos comentários se você deseja aprender mais sobre isso. E mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.